Estamos encerrando o mês de maio e também encerrando uma série de mensagens que a gente se propôs aí a fazer, utilizando o coronavírus, utilizando a Covid como uma metáfora daquilo que Deus tem nos ensinado desde sempre. Não há novidades. Deus tem nos ensinado desde sempre, mas talvez diante da dor, diante do sofrimento, diante do medo, diante da dificuldade, o ensinamento se torne um pouco mais aparente, o ensinamento se torne um pouco mais latente. Nós vimos, durante esses um mês e meio, meditando sobre a Covid-19, alguns itens, eu quero terminar hoje. Nós falamos a respeito da necessidade de cuidar do corpo, a chamada imunidade, manter a saúde estável, a saúde equilibrada, e aí não apenas a saúde física, mas falamos de manter o corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, de maneira saudável, nos alimentando rotineiramente da palavra, aprendendo a dormir, a descansar no Senhor. A Covid tem nos lembrado também a necessidade de ter uma higiene elevada, de cuidarmos da limpeza das nossas mãos, da nossa boca, da nossa roupa, da nossa casa. E nós também meditamos a respeito da santidade, a limpeza que a palavra de Deus faz na nossa mente, no nosso coração, a necessidade de cuidarmos dos nossos ambientes, inclusive da nossa própria casa. Falamos da mudança, de prioridade, tantas coisas que eram importantes nas nossas vidas, e nós vimos que conseguimos facilmente viver sem elas, mas não conseguimos viver sem a presença de Cristo Jesus, não conseguimos viver sem a esperança que a palavra de Deus nos traz. Vimos, e todos nós, eu tenho usado esse termo, não é meu, também não sei de quem ouvi, mas a grande verdade é que a gente dormiu num mundo e acordamos em outro, e a gente viu toda a falência, toda a pequenez, toda a fragilidade dos planos humanos. A gente tem planejado tantas coisas e nem sempre colocamos nas mãos do Senhor. Não há problemas em planejar, pelo contrário, a vida planejada, a vida organizada, ela tem uma tendência a ser melhor sucedida, mas os nossos planos são limitados, por isso precisamos descansar nas mãos do Senhor. E vimos também como essa Covid, como essa doença nos mandou de volta para as nossas casas, a importância, de ter um lugar seguro, o lugar da nossa adoração, o lugar da intercessão, reconhecer os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos. Talvez durante um tempo vivemos correndo atrás de tanta coisa, que perdemos o endereço da casa do Pai, e nós temos sido chamados, convidados a voltar à presença do Pai. E a casa do Pai não necessariamente seja os prédios e os projetos humanos. A casa do Pai é onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus. E aí tem a ver com atitude de adoração, de reverência, de intercessão. Muitas vezes a nossa até prática, a nossa cultura, a nossa rotina religiosa nos trazia para as igrejas. E a gente vinha para as igrejas até muitas vezes sem um propósito claro, definido, sem uma atitude. E agora em casa, nós precisamos de fato sermos adoradores. Queridos, eu quero encerrar essa sequência que a gente utilizou, como metáfora, como analogia, para falar sobre os sinais. De fato, a Covid nos trouxe vários sinais. Sinais de que o mundo realmente estava desenfreado. A gente passou a observar mais a natureza, muita gente postando fotos do pôr do sol e se alegrando. O ar melhorou com a diminuição dos carros, com a diminuição de gente na rua. Sinais de que nós precisamos cuidar dos nossos idosos, dos nossos pais. A Covid nos trouxe uma série de sinais. E talvez um dos mais importantes diga respeito realmente à volta de Cristo. E durante esse período, a gente já está indo para 70 dias aí de confinamento, a gente tem tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas, também com muitos pastores, com muitos líderes religiosos, e uma coisa me chamou a atenção.
E talvez não seja algo negativo, porque a Bíblia já assim falava, então a gente precisa entender. Conversando com pessoas, assistindo alguns vídeos, assistindo algumas lives, assistindo algumas pregações, assistindo alguns bate-papos de pastores, líderes religiosos, conhecidos, famosos, uma coisa me chamou muita atenção. Boa parte deles, não vou dizer a maioria, mas boa parte deles, entendendo que tudo isso que está acontecendo, nada tem a ver com a volta de Cristo. E aquilo me chamou a atenção. E as pessoas dizendo, não, isso daí não tem nada a ver. O que está acontecendo no mundo é meramente uma questão de causa e efeito. Nós temos vivido vidas dissolutas, verdade. Nós temos vivido vidas insanas, verdade. Nós temos vivido vidas sujas, né, impuras, verdade também. E tudo isso que está acontecendo tem a ver com as práticas humanas. Querido, tudo isso é verdade. Lógico que a Covid e tantas outras doenças, a dengue, a malária, a chikungunya, todas elas têm a ver com a prática de vida ruim que a gente tem, com a nossa falta de higiene, com a nossa falta de cuidado conosco, com o próximo, com a natureza, tudo isso tem a ver. Agora, dizer que nada disso tem a ver com a volta de Cristo, me chamou a atenção. E eu comecei a observar, inclusive, as mensagens e as pregações desse período, e também me chamou muita atenção, enquanto um grupo trabalhando esperança, trabalhando fé, trabalhando misericórdia, presença, cuidado de Deus nesse tempo, outras pessoas falando de nada com coisa nenhuma. E aquilo me chamou a atenção, porque Jesus avisou sobre isso, que haveria tempos, haveria momentos, em que as pessoas não dariam ouvidos, fechariam os seus ouvidos e se voltariam às fábulas. Queridos, eu não tenho dúvidas que Deus está nos chamando a atenção. Ah, pastor, mas dá para afirmar categoricamente que a Covid-19 já é um sinal do final dos tempos? Querido, o primeiro sinal do final dos tempos é Cristo subindo aos céus. Porque quando Ele sobe, Ele diz que voltaria. Já é o primeiro sinal. Se a gente não entender que a volta de Jesus é inaugurada quando Ele sobe, a gente vai achar que nada que está acontecendo no mundo faz parte. Quando na verdade o Senhor vem, de fato, escrevendo a sua história. Lógico que eu não vou ser louco, nem herético, para fazer como alguns, que profetizaram e deram datas. Como as testemunhas de Jeová deram uma meia dúzia de datas, a última, se eu não me engano, 1925. Como os próprios adventistas também deram meia dúzia de datas. Isso nós não somos autorizados a fazer. Sobre aquele dia e aquela hora, só o Deus Trino sabe. Agora, querido, observar os sinais é o que Cristo espera da sua igreja. Se a gente não se atentar aos sinais, se a gente não se aperceber dos sinais, nós não vamos estar cumprindo o nosso papel principal. E não tenha dúvidas, da nossa geração, nada aconteceu em âmbito mundial que nos chamasse tanto atenção do que essa Covid-19. Os sinais, queridos, são indicativos, os sinais são alertas, os sinais são chamados de Deus para que a gente olhe para alguma coisa. Quando a gente está numa estrada, quando a gente está no trânsito, viajando, há uma série de placas que os motoristas precisam identificar. Algumas placas indicam a saída, última saída antes do pedágio. Algumas placas indicam retorno, é necessário voltar, é necessário se converter. Outras placas indicam a necessidade de diminuir a velocidade. Outras placas, queridos, vão indicar que a estrada está interrompida. Houve algum acidente, houve alguma tragédia. A grande verdade é que nessa estrada da vida aí, Deus tem mandado muitos sinais. E talvez esse da Covid seja o mais luminoso dos sinais que a gente viu na nossa geração. E a gente precisa tomar uma atitude em relação a esses sinais. Quando a gente pensa nesses sinais, alguns simplesmente não veem.
não prestam atenção nas placas, ou porque estão correndo demais, ou porque estão distraídos, olhando para qualquer outra coisa. Tem motorista que vê o sinal, vê a placa, mas não entende. Ele não sabe o significado daquela placa. Ele não estudou de maneira profunda o código de trânsito. E tem um terceiro grupo, que vê, sabe o significado e resolve deliberadamente não considerar. E eu estou fazendo essa pergunta para mim. Queria que você também fizesse essa pergunta para você mesmo. Se a Covid-19 é um sinal de Deus, qual dos 3 tipos aí de motorista você tem sido? Você é aquele que não está vendo nada? Não, isso daí não tem nada a ver. A gente já passou pela vaca louca, pela gripe aviária, pela gripe suína, a gente já passou pela peste negra, a gente já passou pela Segunda Guerra Mundial, isso daí não tem nada a ver. Ou você é aquele que está tão distraído que não percebe que alguma coisa está acontecendo. Ou por fim, querido, você está vendo o sinal, mas vai continuar rebelde diante da presença do Senhor. A grande verdade é que alguma reação a gente vai ter que ter. O texto de Mateus, capítulo 24, abra sua Bíblia aí. Vamos ler esse texto, Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o 13. Livro de Mateus, capítulo 24, de 1 a 14, desculpa. Livro de Mateus, capítulo 24, de 1 a 14. Se você quiser convidar alguém, marcar alguém agora, esse é um bom momento para a pessoa iniciar lendo a palavra de Deus e ouvir esta mensagem. Livro de Mateus, capítulo 24, de 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais uma vez, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, anota aí, querido, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porque tudo isso é o princípio de dores, ou o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou melhor, o amor se esfriará de quase todos, na versão que eu estou aqui. Vou repetir, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus que fale conosco através dessa palavra. Vamos pedir a Deus que nos dê entendimento profundo dos seus sinais, os sinais que seguem aqueles que creem. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Pegando de novo, querido, a ideia,
fazendo essa metáfora sobre os sinais de trânsito. Talvez o que aconteça é que muita gente está distraída, esteja desatenta ou desinteressada. Talvez esteja no meio do caminho, esteja no meio da estrada e perdeu o senso de responsabilidade enquanto conduz o seu carro, enquanto conduz a sua vida, enquanto conduz a sua fé. Os discípulos estavam com Jesus no templo. Pensa num negócio desse. Aquele que foi prometido desde o primeiro pecado, desde Adão e Eva, foi dito que haveria um que nasceria de uma mulher e que pisaria na cabeça da serpente. Aquele que foi prometido por Moisés, e Moisés disse: olha, virá outro depois de mim e guiará o povo. Aquele que foi prometido por Davi, que vai dizer a respeito do Senhor, que é o bom pastor. Aquele que foi prometido por todos os profetas, estava ali presente, lado a lado com os seus discípulos. Você consegue se ver assim? Você já parou? Os poucos irmãos que estão aqui presentes, já pararam para pensar um dia, estar andando lado a lado com Jesus? Já pensaram um negócio desse? Jesus do seu lado, Jesus à sua frente. E naquele momento, o que você faria? Você está tão desatento, você está tão desinteressado, você perdeu completamente a ideia dos sinais, que ao invés de você ver o brilho da glória de Jesus, você aponta para as construções, e diz: Senhor, dá uma olhada nos prédios, dá uma olhada nas construções, dá uma olhada na tecnologia, dá uma olhada na medicina, dá uma olhada na sabedoria humana, dá uma olhada nos carros que a gente faz, dá uma olhada nas naves espaciais que mandamos ao espaço, dá uma olhada nos nossos aviões. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso do seu lado. E você está distraído, olhando para nada, com coisa nenhuma. Isso foi o que os discípulos fizeram. E aqui, querido, não é no começo da caminhada, não. Não foi nos primeiros dias. Não foi quando Jesus tirou Pedro, Tiago, André e João da pescaria, tirou Mateus da coletoria de impostos. Não foi no começo da caminhada, não. Foi 3 anos depois. É na véspera do martírio, da crucificação de Cristo. Andaram com Jesus. Viram Jesus multiplicar pães, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus parar a tempestade, viram Jesus andar sobre as águas. E ao invés de perceberem os sinais do Filho de Deus, estavam olhando para construções humanas, estavam olhando para o tempo, estavam olhando para a política, estavam olhando para a ciência, e não viam o Filho de Deus. Você consegue, querido, perceber os sinais? Os sinais estão aí, querido. E entendo eu que a Covid é um grande sinal, que nos chama de volta a atenção para a presença de Deus. O texto de Mateus 2, versículo 1 e 3, vai dizer o seguinte: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, de longe, a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Os magos que vieram do Oriente, astrônomos, estudantes das estrelas, conheciam a profecia. Eles estavam olhando para o céu, mas também estavam olhando para a palavra. Porque quando a estrela apareceu, eles não disseram assim: olha, é simplesmente um fenômeno. Ah, é mais um cometa. Ah, já passaram tantos. Eles conseguiram enxergar naquela estrela algo que estava acontecendo. Porque eles estavam com 2 tipos de atitude: uma olhando para o alto, outra olhando para a palavra de Deus. Talvez, queridos, se nós observarmos a palavra de Deus, a gente vai entender um pouquinho mais do que essa Covid significa. O povo da aliança, o povo da promessa, o reino de sacerdotes, a nação santa, o povo particular, exclusivo de Deus, havia esquecido da promessa. O povo ficou atônito, o povo ficou perturbado. Como assim estrela? Como assim rei dos judeus? Que papo é esse? Herodes e toda Jerusalém perturbou-se.
E Herodes mandou chamar os doutores da lei, mandou chamar os pesquisadores da época para entender o que aquilo estava acontecendo. Queridos, os discípulos estavam no local da adoração, que Jesus disse que aquele local tinha perdido o seu valor, porque fizeram da casa do Pai um lugar de ladrões, um covil de salteadores. Eles estavam com o próprio Deus e não viam os sinais acontecendo. É interessante porque Jesus ainda não havia morrido, não havia ascendido aos céus, e os discípulos perguntam: Senhor, quando que essas coisas acontecerão? Se você está aí com a sua Bíblia aberta, no versículo 13 ele vai dizer assim, né? Dize-nos quando sucederá, ou sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quando a gente tiver uma pergunta dessa, parece que os discípulos tinham algum nível de interesse no cumprimento da palavra, só parece. Porque primeiro eles estavam olhando para as construções, eles estavam olhando para as coisas humanas. E a pergunta que vem logo depois que Jesus morre e ressuscita, revela o coração deles. Até coloquei aí no slide, Atos 1, versículo 6. É legal a gente fazer essa comparação desses dois textos. Eles chegam aqui no texto de Mateus 24, e eles vão dizer assim: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E lá em Atos 1 eles vão dizer assim: Senhor, é agora? Jesus morreu, foi torturado, castigado, sofreu uma morte doída, uma morte vexatória, uma morte, né, que comoveu muitas pessoas, as mulheres choravam e tal. Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia, uma coisa tremenda, tremenda. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. Porque não é como a ressurreição, por exemplo, de Lázaro. Lázaro é ressurreto e volta no mesmo corpo. Jesus volta num corpo transformado. Ele entra em locais fechados. Ele não tem mais limite de tempo e espaço. Ora Jesus aparece aqui, ora aparece lá. Ora ele está com um grupo caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Ora ele aparece numa sala fechada. Algo grandioso, tremendo. Que sinal foi esse? E os discípulos perguntam: Senhor, é agora? É agora o quê? Que o Senhor vai dar reino, poder, status, governo a Israel? Você consegue entender, querido? Que aqueles discípulos, talvez como eu e você, estamos absurdamente distraídos em relação aos sinais. Primeiro olhando para as construções, olhando para a religiosidade, para o templo, olhando para a competência humana. O que o homem pode fazer? O que o homem pode realizar? Nossa, que maravilhoso! Estamos indo a Marte. Mas não consegue perceber os sinais. Ou nós estamos absurdamente distraídos. A gente não vê as placas. É o nosso pecado, é a nossa incredulidade que está colocando uma árvore bem na frente e a gente não vê as placas que estão acontecendo. Queridos, nós precisamos urgentemente. A Covid-19 ela vem e ela mostra muita coisa dentro das igrejas. De um lado mostrou igrejas vivas, igrejas sóbrias, igrejas que dependiam de Cristo, e apesar da tristeza, apesar dos nossos sentimentos humanos, a igreja vive sem o prédio, sem o local de adoração, porque a gente entende que o local de adoração é o coração do adorador. Mas de outro lado a gente vê gente interessada em política, religiosos, né? Pastores, missionários, líderes, gente interessado, preocupado com entrada de dízimo, preocupados com dinheiro, preocupados com status, preocupados com poder, e pouca gente anunciando: Jesus Cristo está voltando. E querido, Jesus está voltando. E a gente precisa estar preparados, a gente precisa ver os sinais. Os judeus não viram os sinais da vinda, da primeira vinda de Cristo Jesus. Os judeus não viram. O povo da aliança, o povo da promessa. Nós precisamos ver. Quem viu foi os magos, os astrônomos,
a turma do Oriente, os persas. Está na hora, querido. Os estudiosos, sabe por que eles viram a estrela? Porque eles estavam esperando. Eles viram a estrela porque eles estavam estudando. Eles viram a estrela porque eles acreditaram na promessa. Eles acreditaram. E eles viram a estrela porque eles estavam preparados. Nós precisamos, querido, tomar esse tipo de postura em nome de Jesus. Precisamos crer, precisamos conhecer, precisamos esperar a promessa em nome de Jesus. Uma segunda coisa, né, a gente viu, pensando aí nesse motorista na estrada, a gente pode estar, de repente, né, a gente pode estar numa situação de distração, de desinteresse, a gente não vê as placas, a gente não vê os sinais, ou a gente pode ver e não entender. Uma pessoa que não dirige, uma pessoa que de repente tirou sua carta de uma maneira aí dúbia, fraudulenta, que não passou na totalidade do exame, tem determinados sinais, determinadas placas que não fazem sentido nenhum. E nós precisamos entender. O texto de Isaías, esse é um texto fantástico. Ele diz o seguinte: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Deus está conversando com o povo. Vez por outra, Israel, ao invés de buscar resposta no alto, procurava respostas ao redor. Pedia socorro para o Egito, de onde foram escravos. Pediam socorro para os assírios, que estavam assaltando o povo. Olha que loucura. Olha que loucura. Ao invés de olhar por alto, pediam socorro e buscavam respostas ao redor. Não entendiam os sinais, não entendiam as placas de Deus, não olhavam para cima. E Deus vai dizer assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede. Olha para cima, olha para cima. Está na hora, povo de Deus, da gente olhar para cima, de onde vem a nossa resposta. Olha para cima. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aonde que a gente vai buscar resposta? A gente ora para que venha uma cura? Sim, a gente ora. A gente ora para que surja uma vacina? Sim, a gente ora. Mas a resposta vai vir dos homens? Nunca, querido. A resposta vem de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que sabe, aquele que pode todas as coisas. Levantem os olhos para o alto, olhem para Deus, olhem para o grande eu sou, aquele que fez todas as coisas, aquele que chama as estrelas e todas saem bem contadas. Cada uma das estrelas ele chama pelo nome, e por ser grande e forte o seu poder, nenhuma das estrelas recua. Querido, confie no Senhor. O Salmo de número 37 vai dizer, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Talvez o teu desespero é porque você esteja aguardando resposta somente na ciência, somente na política, somente na economia. Não vai vir de lá. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu gosto de fazer resumos, né? A gente que prega, a gente que dá aula. Resumo é uma coisa muito importante. Ajuda a gente a ter entendimento das coisas. A gente consegue resumir a Bíblia inteira, 66 livros. A gente consegue resumir a Bíblia inteira em 2 frases. Antigo Testamento, ele virá. 39 livros, de Gênesis a Malaquias, ele virá. Novo Testamento, 27 livros, ele veio e voltará. 2 frasezinhas, você resume a Bíblia inteira. E eu estava, meditando nesse texto aqui de Mateus 24, e a gente vendo essa atitude, primeiro, dos discípulos, encantados com a construção, com as obras de homens, encantado com os valores humanos e perdendo o divino, o Deus Filho presente. E depois Jesus fala assim: olha, ninguém vos engane.
Virão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. E aí eu fiz um resuminho aqui, de algumas palavras-chave, que de repente pode servir para a minha fé e para a sua, para a gente não ser enganado. Primeira palavra do Novo Testamento, a primeira palavra do Novo Testamento: arrependei-vos. O Novo Testamento começa com essa frase, João Batista declarando: arrependei-vos, abandonem, larguem os vossos pecados, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. O Novo Testamento começa com essa palavra. Duas palavras de Jesus, e olha que Jesus falou coisas tremendas. Duas palavras para esse momento aqui, que podem nos direcionar. A gente tem ali em João capítulo 14, e também em Mateus capítulo 27. João capítulo 14, eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar um lugar, e quando eu for, virei outra vez. Eu vou, mas virei outra vez. Jesus fala 7 ou 8 frases, dependendo da maneira que a gente lê, o texto da crucificação. E ele declara: está consumado. Meu querido, essa frase é muito poderosa. Está consumado. E quando Jesus está ascendendo aos céus, nós temos os anjos declarando: por que vocês estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará. Do mesmo modo, tal qual ele subiu, ele voltará. Querido, arrependimento, está consumado. Vou preparar lugar, mas voltarei. E o anjo confirma, ele voltará, do mesmo jeito que ele subiu. Nós precisamos buscar esses sinais nos dias de hoje, para entendermos. Por que a gente busca a resposta entre os mortos? Porque buscai entre os mortos aquele que está vivo. Porque buscamos, querido, nas coisas menores. Ah, pastor, não podemos, as pessoas vão dizer que é uma coisa ruim, que é uma coisa errada de fazer, pegar esse tempo de Covid, pegar esse tempo de confinamento, esse tempo de isolamento, esse tempo de medo, esse tempo de pânico. Olha, os cristãos costumam fazer isso. Quando tem guerra, quando tem dificuldade, quando tem praga, quando tem peste, eles falam da volta de Jesus. Não, querido, a gente está falando da volta de Jesus desde que Jesus subiu. Talvez a nossa geração tenha falado menos, e isso também é um sinal. O fato da nossa geração falar menos da volta de Jesus, isso também é um sinal. Dos nossos louvores, das nossas músicas, da liturgia de culto, falar menos da volta de Jesus, isso também é um sinal. Nós não falamos porque as pessoas estão com medo, não estão saindo de casa. Olha, agora é hora de aceitar Jesus. Não, querido, sempre foi. Porque está consumado. Porque a obra de Jesus está completa. E aquele que subiu, ele voltará do mesmo jeito que ele subiu. Então sim, querido, nós precisamos entender os sinais de Deus no tempo presente, porque Deus está falando conosco, Deus está falando com a sua igreja. Voltando aí para o exemplo, que nós temos colocado do trânsito, para aqueles que não entendem a palavra, para aqueles que não leem, para aqueles que não buscam, para aqueles que não estão atentos, não consegue perceber os sinais. Não consegue. Às vezes a gente vê um determinado sinal de trânsito e a gente tem a menor ideia do que ele significa. Esses 2 sinais aí que aparecem para você aí, o que será que significa, querido? Você vê uma placa dessa de trânsito. Você vê uma placa dessa de trânsito, será que significa período de caça liberado? Será que é isso? Você pode caçar aí. O que significa? Está indicando que tem um zoológico logo adiante? O que significa, querido? Permitido o transporte de animais? Às vezes a gente olha o que está acontecendo e a gente não consegue perceber que Cristo está voltando, porque a gente não tem entendimento
da palavra de Deus. A gente não tem desejo de que Jesus volte. Isso é uma coisa profunda para a gente pensar, querido. A volta de Jesus iniciou-se lá no está consumado. A volta de Jesus abriu um reloginho, o cronômetro abriu, lá quando o anjo disse, olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele irá descer. E Deus está chamando a atenção da nossa geração. O motorista que está no trânsito, ele está tão acostumado, e às vezes ele não percebe que é uma placa diferente. Já aconteceu comigo, dirigindo, talvez já tenha acontecido com você também. Você está acostumado numa determinada via que tinha uma velocidade. Teve uma época que aqui na radial era 60 km por hora. Da noite por dia, mudou alguns pontos para 50, teve uma época que até era 40. E eu não sei se os irmãos lembram, mas tinham velocidades diferentes na mesma avenida. Tinha um pedaço dela que era uma velocidade e um outro pedaço que era outra. Eu tomei 3 multas no mesmo lugar, andando a 50, porque tinha mudado lá para 40 e eu não sabia. Eu só descobri quando a primeira multa chegou em casa. Porque eu passava tanto por aquele lugar que eu não prestava mais atenção nas placas. Era o meu caminho de trabalho, eu não prestava mais atenção. Talvez você acostumou, querido, acostumou a vir à igreja, acostumou a cantar, a se emocionar nos cânticos. Talvez você acostumou com a sua vida doméstica, a sua profissão, o seu trabalho. Você acostumou, e é doído dizer isso, viu? É doído. A gente que vive num país tão desigual como o Brasil, com tanta injustiça e tanta miséria, é doído dizer um negócio desse. Mas talvez você se acostumou com um tipo de vida igual aquelas pessoas que moram na rua e precisam comer resto do lixo. Eles se acostumaram a comer, é algo terrível imaginar isso. E nós nos acostumamos a vê-los comendo. Talvez a primeira vez que você viu uma família inteira morando na rua, debaixo de uma ponte, numa casa de papelão, aquilo mexeu no teu coração. Agora já não mexe mais, são tantas pessoas na rua. A primeira vez que você viu alguém mexendo no lixo, um idoso, uma criança pequena, aquilo doeu teu coração. Agora já não dói mais. Você se acostumou, porque esse cenário é doído e tristemente comum na nossa cidade. Talvez, querido, você se acostumou a vir à igreja, mas os sinais da volta de Cristo você já não vê mais. E você não se percebe. E, querido, se o mundo inteiro parado, eventos milionários, bilionários, eu não sei nem quanto de dinheiro rola numa Olimpíada, num basquete americano, num futebol americano, na Fórmula 1, nos campeonatos de futebol. Se tudo isso parou, e tanta gente idolatrava essas coisas, se as empresas pararam, e a gente não consegue levantar os olhos e perceber o sinal, alguma coisa tem acontecido conosco. Não é possível que você vai ficar nesse discurso, olha, tudo é normal, tudo é causa e efeito, tudo isso está acontecendo por nossa culpa. Lógico que é por nossa culpa, querido, mas Deus está mandando um sinal. Nós deixamos de olhar as guerras como sinais, e Jesus vai dizer assim, olha, haverá fome, sempre houve fome, haverá guerra, sempre houve guerra, haverá nação contra nação. A gente começou a achar tudo isso normal. Queridos, são sinais. Não é normal, porque quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, eis que tudo era muito bom. Isso não é normal. Não é normal a gente ver o que a gente viu essa semana na televisão, e isso é um caso que vem para a televisão, daquele policial matando aquele jovem negro. Isso é um caso que vem para a televisão. Isso acontece às dezenas, às centenas e às milhares em todos os países. E a gente começou a achar essas coisas normais. Querido, talvez esse seja o maior sinal da volta de Cristo, quando a igreja passou a achar essas coisas normais. Mas se você não vê os sinais por distração ou desinteresse, se você
vê, mas não entende nada dos sinais, porque você está completamente acostumado com essa vida medíocre de religiosidade. Tem um outro grupo, querido, que é complicado, que é aquele que vê e entende e não segue. O texto vai dizer em 2 Timóteo 4, 3 a 4, começa no versículo 1, Paulo dizendo, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, que pregues a palavra, quer seja tempo oportuno ou não, repreende, corrige, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como sentindo coceira nos ouvidos, virarão os ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A gente se recusa a dar ouvido, a gente se recusa a entender os sinais, porque a gente não quer. A grande verdade é essa, a gente não quer mudar a nossa prática de vida, a gente não quer abandonar os nossos pecados, a gente não quer estender a mão naquele que está caído, a gente não quer exercer graça e misericórdia, a gente quer viver a nossa vidinha medíocre, a gente não quer. Então tem a placa lá de 110, 120 km por hora, e você escolhe andar a 180, você escolhe, você sabe o significado, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo a apostasia de uns, você está vendo a heresia de outros, você está vendo o esfriamento, você está vendo essas coisas, mas você não quer admitir que isto é um sinal de Deus. Você vê isso no seu casamento, você vê isso no seu ministério, você vê isso na vida dos seus filhos, você vê isso na vida dos seus pais, mas você não quer. Não, pastor, sempre foi assim. Sempre foi assim. E você não reage. Não tem mais alegria na leitura da palavra, não tem mais disposição para oração, não tem mais fidelidade com nada. Se acostuma. Queridos, Deus levantou vários personagens, e vários foram sinais. A geração de Noé teve sinal, não acreditou. A turma de Sodoma e Gomorra com Ló teve sinal, não acreditou. A geração dos profetas, e o povo não acreditou. A geração de Cristo, e os discípulos estão olhando prédio, construção, não tem interesse nenhum. A nossa geração também não está se apercebendo. Só que eu estou criticando aqui a geração dos discípulos, mas tem um negócio para a gente observar. Há dois tipos de postura dos discípulos. Uma postura dos discípulos é antes de Atos 2, antes da ação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos lá, Mateus 24, Senhor, olha os prédios, Senhor, olha as construções, Senhor, olha o rei Herodes, olha a força dos romanos, olha os carros, cavalos, as carruagens dos romanos, Senhor, isto, aquilo, outro. Mateus 24. Atos 1, Senhor, é agora que o Senhor vai devolver poder a nós, é agora que a gente vai ter status, é agora que a gente vai pisar naqueles que nos humilharam, é agora que a gente vai se dar bem nesse mundo, Atos 1. É agora que instauras o reino a Israel, Atos 1. Só que tem um negócio que acontece, Atos 2, manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Aí o negócio muda de figura. A partir da manifestação do Espírito Santo de Deus, há uma mudança. Aí Pedro se levanta, mete o dedo na cara dos fariseus, na cara dos religiosos, dos líderes do povo, das autoridades, e diz: olha, vocês mataram o Cristo, vocês mataram aquele que é a pedra rejeitada por vocês, mas que foi feita a pedra angular, vocês fizeram tudo isso, mas Deus o ressuscitou. Há uma atitude diferente, há coragem, há ousadia. Alguns vão morrendo, vão sendo martirizados, eles não recuam, eles não vacilam, eles não estão preocupados mais com nada. E começam, 30 anos depois, a falar da volta de Jesus como se fosse acontecer naquela geração. Paulo escrevendo aos Coríntios, aos Tessalônicos, Pedro escrevendo para a igreja de Roma, e vai dizer assim: olha, não estranhe a ardente perseguição que está vindo,
porque os antepassados também foram perseguidos. Nós não somos diferentes deles. Jesus está voltando. E Paulo vai dizer assim: olha, não fiquem preocupados, se consolem, consolem uns aos outros. Jesus está voltando. Mas Paulo, tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo levada para o Coliseu, tem muita gente sendo enforcada, tem muita gente sendo torturada, tem muita gente... Não se preocupe, se console. Aquele que morre com Cristo está. E nós não precederemos. Quando Cristo voltar, os que morreram subirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Paulo e aquela geração esperava a volta de Cristo em vida. E nós temos falado muito pouco sobre a volta de Jesus. Agora, qual a diferença daquela turma e a nós? Talvez a grande diferença, queridos, seja de fato a ação do Espírito Santo, que agia naquela igreja, e de repente não encontra espaço para agir na nossa geração. Não tinha um plano de saúde, não tinham SUS, não tinham carro, aceitavam Jesus, perdiam suas posses, perdiam suas casas, perdiam sua liberdade. Sabe o que eles tinham? Eles tinham esperança em Cristo Jesus. Não tinha mais nada. Enquanto você tiver esperança nos governos, enquanto você tiver esperança na ciência, enquanto você tiver esperança na economia, a volta de Jesus é um sinal que não te interessa. O Salmo de número 16, versículo 1, o salmista vai dizer assim: Senhor, Tu és o meu Deus, outro bem eu não tenho além de Ti. Aquela geração era uma geração que esperava a volta de Cristo, porque eles não tinham nada a perder. E talvez eu e você tenhamos alguma dificuldade, porque a gente tem coisas que nos prendem nesse local. A palavra arrebatamento é uma palavra interessante. A palavra arrebatamento significa arrancado com força, arrancado pela raiz. Se a gente não for arrancado, querido, a gente não larga esse mundo. Porque no fundo a gente ama demais aquilo que vale de menos. Para terminar, a gente falou, né? Daquele que não vê o sinal porque está distraído, daquele que vê o sinal mas não entende, porque não espera, não estuda, não crê. A gente falou daquele que vê e entende, mas não aceita porque é rebelde. Por fim, querido, talvez a Covid seja um sinal de Deus para a sua igreja. A igreja não pode ser uma placa, a igreja não pode ser um sinalizador apagado, a igreja não pode ser algo que não reflita a glória de Deus. Jesus utiliza o exemplo do sal e da luz, né? Mas e se o sal não salgar? Para que serve? Para nada, para ser jogado no chão e ser pisado. Ninguém acende uma lamparina, uma candeeira, uma lanterna e coloca debaixo da cama, debaixo de um buraco. A luz é para ficar em destaque. Se a nossa geração é uma placa de Deus, o que a gente está informando? O que as pessoas veem de fato? Talvez seja uma placa muito apagada, que não esteja transmitindo nada. Em 1 de Pedro 4,17, e esse texto me faz refletir muito. Os dois textos que eu vou citar aqui de Pedro me fazem refletir muito. Em 1 de Pedro 4,17, Pedro vai dizer assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Vou repetir. A ocasião de chegar o juízo, aonde? Aonde, querido? Na casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Quando a gente pega os textos dos profetas Isaías, Jeremias, a gente vê Deus alertando o povo de uma série de coisas. O texto de Ezequiel é um texto interessante. Aparece isso também em Isaías, tanto Isaías quanto Ezequiel. Castigo ao juízo de Deus para Tiro, castigo ao juízo de Deus para Sidom, castigo ao juízo de Deus para o Egito, castigo ao juízo de Deus para a Babilônia, castigo ao juízo de Deus para tais e tais lugares, para Edom. E eu fico imaginando os judeus que estavam ali numa situação
de cerco militar comemorando, glória a Deus, isso mesmo, castiga eles, desce o pau neles, são hipócritas, são imorais, são isso, são aquilo. Daqui a pouco vem castigo de Deus sobre Jerusalém. E aqui Pedro diz, o castigo começa na casa de Deus. Israel passou por isso, querido, pelo castigo de Deus. E se você conhece um pouco de história bíblica ou de história mundial, você sabe do que eu estou falando. Deus anunciou, não houve arrependimento. Talvez a Covid venha lembrar do que nós precisamos de fato sinalizar. Se a Covid é um sinal para a igreja é um sinal para o mundo. E se Deus for primeiro castigar e corrigir a igreja, para depois castigar e corrigir o mundo, Pedro vai dizer assim, quão grande será esse castigo? Israel abandonou o seu sacerdócio, Israel abandonou a sua aliança com Deus, Israel quebrou o seu pacto. Nós não podemos fazer isso, queridos. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Israel deixou de cumprir o seu papel de adorador, de intercessor. Deus não deixou de cumprir o papel dele. E Deus cumprirá a sua palavra. 2 de Pedro 3, versículo 9 e 10 diz assim, 2 de Pedro 3, versículo 9 e 10. Não retarda o Senhor, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ah, Jesus, esse papo de que Jesus está voltando, eu ouço dos meus pais, eu ouço dos meus avós, desde sempre essa ladainha, não é isso? Olha o que Pedro está dizendo, 2 de Pedro 3, 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto. Não é que, olha, Deus não cumpre. Desde sempre a gente tem ouvido isso. Os nossos pais, os nossos avós, isso é a história da carrocinha, isso é aquilo. Não tem final de mundo, não. O mundo acaba quando a pessoa morre. Cada um tem o seu final de mundo, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor voltará e fará justiça e juízo com toda a humanidade. Haverá um momento. E na geração de Pedro, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, já tinha gente dizendo, olha, ele não volta. E Pedro vai dizer assim, calma, ele não voltou ainda porque ele é longânimo. É que todos cheguem ao arrependimento. Mas, todavia, porém, contudo, mas o Senhor virá. Entretanto, virá como um ladrão. O dia no Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Querido, Jesus voltará. E se a igreja não voltar a trazer essa mensagem nos seus cânticos, se a igreja não voltar a trazer essa mensagem na sua pregação, se a igreja que sou eu e você individualmente não trouxermos essa mensagem no seu testemunho, para que nós servimos? A gente é uma placa que não informa nada com coisa nenhuma. A gente é uma placa apagada. A gente é uma placa confusa. Na verdade, a igreja é um farol. E precisa ser um farol aceso, iluminando a volta do Senhor Jesus. O que João Batista foi para aquela geração, nós precisamos ser para nós. João Batista preparou o caminho da primeira vinda do Senhor. Nós estamos aqui a preparar o caminho da segunda vinda do Senhor. Querido, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção. Com sinais e maravilhas desde a criação do universo, desde a criação do mundo. Com amor e graça, misericórdia e bondade. Deus tem chamado a nossa atenção desde que o Filho foi levantado da terra, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O Senhor tem chamado a atenção com os governos e desgovernos, com a maldade e com a miséria do ser humano.
essa Covid parou para também chamar a nossa atenção. Deus vem dando uma série de alertas. Está na hora. Está na hora da gente voltar para Jesus.